Graça e paz de Jesus, boa noite para você. Que bom que você está aqui hoje, amém? Que bom que estamos aqui para aprender mais do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 1. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre o milagre inédito. Amém? João capítulo 9, versículo 1, a palavra diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isto. Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora vamos ao versículo 32 desse mesmo capítulo. A palavra do Senhor diz assim: Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Vamos ler mais uma vez? Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque temos todos os dias, meu Deus, essa fonte inesgotável de sabedoria, essa fonte inesgotável, meu Pai, para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Fala conosco na nossa necessidade, Senhor. Vem nos confrontar nessa noite e vem nos mostrar, Senhor, o que precisamos fazer diante de Ti para alcançar, meu Deus, o relacionamento contigo que o Senhor deseja ter conosco. Obrigado, Senhor, que nós venhamos aprender mais do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Este é um milagre inédito. Nos evangelhos não se tem relatos. Isso não quer dizer que não pode ter havido, mas não se tem relatos e registros de que outro milagre de cura aconteceu a alguém que sofria desde o seu nascimento. Naqueles tempos havia a crença de que somente Deus poderia curar um cego de nascença. Isso porque acreditavam que pessoas com essa característica estavam sob alguma maldição por causa do seu pecado ou de pecado dos seus pais. Logo, se elas foram amaldiçoadas por Deus, somente Deus poderia remover essa maldição e curá-los. Assim como os amigos de Jó, que disseram que ele estava passando por todo aquele sofrimento por causa dos seus pecados, nos tempos de Jesus, esse raciocínio ainda prevalecia. Observe e entre na história comigo. Você está comigo aqui nessa noite? Então nós vamos mergulhar nessa história e ver o milagre inédito de Jesus. Observe, temos aqui um homem cego de nascença, que levava a fama de amaldiçoado por causa do pecado de seus pais ou os seus. Algumas pessoas dizem que poderia ser pecado seu, baseado na passagem que Jacó puxa Esaú, né? Então querendo ali, segundo eles, matar Esaú. Aquele homem está esquecido ali, aquele cego. Ele está sujo, abandonado, marginalizado. Ele está em escuridão. Mas a luz do mundo, declarado no capítulo anterior, em João capítulo 8, versículo 12, estava passando por ali. Aquele homem sairia das densas trevas e passaria a andar na luz. Ele seria curado pela própria luz. Ele seria curado pelo próprio Cristo. Temos um cenário montado aqui. Um homem cego e esquecido. Discípulos com uma pergunta perturbadora em um momento inadequado e muitos curiosos ao redor. Olhares de desprezo, de acusação, de nojo, mas também temos aqui a atitude do perfeito Filho de Deus, que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Ele veio para os necessitados, para os aflitos, os angustiados. Ele veio para nós. Ele não veio para acusar, mas para salvar o que se havia perdido.
Ele veio para trazer àquele cego o que ele nunca encontraria se dependesse das pessoas que passavam por ali diariamente. Esse é o mesmo Jesus que está olhando para a sua vida hoje. Não com um olhar de acusação, não com um olhar de desprezo, mas com compaixão, com desejo de se relacionar com você, mesmo que todos os homens se afastem de você e não lhe achem digno de ver a glória de Deus. Deus quer se relacionar com você. Jesus está olhando para a sua vida hoje. Jesus está olhando de uma forma singular e especial para a sua situação hoje. Deus tem um milagre inédito para a sua vida hoje à noite. Eu acho que você não entendeu. Deus tem um milagre inédito para a sua vida hoje à noite. A pergunta dos discípulos e a resposta de Jesus nessa passagem que nós lemos demonstram claramente a preocupação do coração de Jesus e a preocupação do coração dos discípulos naquele momento. Os discípulos estavam preocupados com um enigma teológico, mas Jesus estava preocupado em como poderia servir aquele homem, em como poderia fazer para salvar, para curar aquele homem, porque afinal, como ele disse em outras palavras, aquele era o seu trabalho, aquela era a sua missão. Talvez as suas dificuldades por muito tempo foram motivo de gargalhadas de outras pessoas. Você pode ter sido desprezado pelos seus familiares, e isso acarretou várias situações na sua vida que o levaram a ter a sua imagem distorcida do que Deus tem sobre você, de como Deus lhe enxerga, e você se tornou cego. Você não enxerga mais o que Deus pensa sobre você, você não enxerga mais como Ele te enxerga, você não enxerga Deus como Ele realmente é. Perder a visão é um problema, é um grande problema. Eu li uma reportagem que diz que deficientes visuais têm 4 vezes mais pesadelos do que uma pessoa normal. Ou seja, um problema acarreta outro. Problemas são assim. Os problemas chegam, eles atraem novos problemas. Como se não bastassem o que nos aparecem, eles trazem mais problemas e outros problemas e outros problemas. Mas Jesus olhou para você hoje. Há um milagre inédito vindo na sua direção, não porque você merece ou pelo que você pode fazer para comprar um milagre, mas porque Jesus é por você, a luz do mundo é por você, e hoje um milagre inédito está vindo na sua direção. Jesus não estava preocupado aqui em como aquele homem adquiriu aquela cegueira, se quem pecou foi ele ou se foi os seus pais. Ele está preocupado para que ele saísse dali naquele momento curado. Ele não está preocupado em como você começou a cometer esse pecado. Ele quer que você se limpe e tenha relacionamento com Ele. Ele não está preocupado com o que pensam sobre você, mas quer que você entenda o quão precioso você é aos seus olhos. João 20:30, o Senhor fala: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Salmo 77:11, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Atos 2:21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essa palavra. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Jesus não estava restaurando uma visão perdida. Jesus não estava trazendo uma devolução de uma visão para aquele homem. Jesus estava criando visão. Aquele homem era cego de nascença. Deus pode criar todas as coisas. Ele estava criando visão. Ele estava criando visão naquele homem. Não era um milagre como outras pessoas já tinham visto. Era algo inédito. Deus vai trazer algo inédito sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai fazer coisas inéditas. Ele pode fazer o que Ele quiser, se for a sua vontade. Ele pode criar e como Ele quiser alguma coisa na sua vida, e Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Dê um glória a Deus, porque milagres inéditos vão acontecer na sua vida. Aleluia! Mas o que Jesus fez para realizar esse milagre inédito? Muitas pessoas se preocupam em como receber o milagre, mas precisamos saber o que Jesus fez, porque Ele quer que você seja um dispenseiro desses milagres.
Deus não quer que você apenas receba o milagre, mas Ele quer que você reparta milagres. Ele quer que você libere palavras proféticas, libere milagres. Você é um agente de milagres, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe se ele tem cara de agente secreto de Deus. Diga, você é um agente de milagres. Por muito tempo a igreja estava retraída. Por muito tempo a igreja estava paralisada. Não, para orar por cura, somente os pastores. Vamos chamar os pastores para orar por cura. Olha, o demônio manifestou ali, vamos chamar o pastor vai ter que vir aqui orar. Minha despensa está vazia, liga para o pastor. Meu papagaio ficou mudo, vamos ligar para o pastor. É por isso que a imagem que tínhamos quando falávamos de pastores antigamente era aquela imagem de homens de idade já, anciãos, com a fisionomia cansada, cheio de rugas, que nada tinham a ver com a sua idade, mas com o trabalho pastoral que lhe era depositado demasiadamente. Pastores que tinham 35 anos, mas pareciam ter 90. Olha, meu irmão, eu quero falar para você uma coisa: se você é um cristão, você pode realizar o que Cristo realizou. Amém? Você pode dizer, eu sou um cristão, eu posso realizar o que Cristo realizou. Eu não estou falando aqui de você sair da cobertura espiritual de um pastor. Que bênção é poder caminhar com os nossos pastores, com os nossos bispos. Mas eu estou falando que você tem autoridade para realizar aonde você estiver obras que Cristo realizou e ainda maiores. Marcos 16:17. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Quando chegar na tua casa hoje, você vai orar e o Senhor vai te responder em nome de Jesus. Todo espírito de gritaria, de confusão, de falta de paz, de falta de felicidade, de falta de alegria na tua casa tem que ser repreendido. Você tem autoridade no nome de Jesus para fazer isso. Amém? O que Jesus fez para realizar esse milagre inédito? Em primeiro lugar, Jesus viu aquele homem. A Bíblia fala que Jesus viu aquele homem. Hernandes Dias Lopes fala sobre isso com muita sabedoria. Ele diz: ou o homem cego é visto, ou permanecerá na escuridão. Algumas pessoas que ou Jesus as enxerga, ou ficarão esquecidas, marginalizadas, cobertas pelo manto escuro das trevas. Muita gente passava por ali. Provavelmente ele estava na frente do templo, porque primeiro, a porta do templo era o lugar onde pessoas carentes, pessoas dignas de caridade estavam sempre. Nós temos o exemplo no livro de Atos, capítulo 3, onde um coxo à porta do templo foi curado por Pedro. E depois, o capítulo 8, o último versículo, termina com Jesus saindo do templo. Então provavelmente ele estava na porta do templo. Quantas pessoas saíam dali? Em algumas ocasiões estamos cercados por uma multidão, mas ninguém nos vê. Andávamos assim, irmãos, marginalizados no mundo, pecadores, entregues ao domínio do inimigo, até que Jesus nos viu. Jesus olhou para você com amor. Jesus te viu. Jesus viu você de forma singular e pessoal. Jesus olhou para você muito mais apaixonado do que o seu marido te olha no aniversário de casamento. Ele olhou para você como olhou para Nicodemos, onde a Bíblia diz que Jesus o olhou e o amou. Ele olhou para você com a mesma compaixão com a qual olhou para Pedro, mesmo depois de tê-lo negado 3 vezes. Jesus olhou para você como olhou para aquele homem cego, cujos pecados estavam sendo discutidos pelos discípulos, mas a prioridade do Filho de Deus era curá-lo. A prioridade do Filho de Deus era trazer um milagre inédito para a sua vida. E Deus vai trazer esse milagre porque Jesus olhou para você. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Segundo Crônicas 16:9, a parte A do versículo diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Salmo 34:15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Jesus olhou para você. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos? Rapidamente, pensa onde você estaria nesse momento se Jesus não tivesse olhado para você. Agora pensa aonde Jesus quer te colocar. Olha para todas as situações
e consiga enxergar a mão de Deus te segurando, te sustentando, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as situações adversas, o Senhor está te sustentando com a sua destra. Ele olhou para você, Ele não te olhou como o homem vê. Os olhos de Jesus, o olhar de Jesus, o olhar de amor de Jesus te alcançou, e o Senhor quer fazer e realizar muito mais na tua vida. Amém. Em 1 Samuel no capítulo 16 diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem, você vê o homem, mas o Senhor vê o coração. A Bíblia também fala sobre Ana, quando subiu à casa de Deus para orar e pedir ao Senhor um filho, e ela estava chorando muito, e ela orava silenciosamente, e o sacerdote Eli até a repreendeu, dizendo que ela estava embriagada. Samuel não conhecia Davi, Eli não conhecia Ana, mas Deus os conhecia. Mesmo que ninguém te conheça ou te entenda, Jesus te conhece, Jesus te entende. Ele conhece as tuas lutas, o teu coração e as tuas necessidades. Jesus te viu, e há um milagre inédito chegando para a tua vida em nome de Jesus. Em segundo lugar, Jesus não fugiu do seu propósito. Certamente eu e você ficaríamos desconcertados com a pergunta dos discípulos, com aqueles questionamentos. Se você gosta de ler, certamente você deixaria aquele homem ali, correria para a sua biblioteca e procuraria explicações teológicas para explicar quem pecou, se aquele homem ou se os seus pais. Talvez, se você gosta da ciência, tentaria explicar cientificamente o que aconteceu com aquele homem. Por que aconteceu isso com aquele homem? O fato é que Jesus, o dono e a fonte de toda sabedoria, poderia explicar de qualquer forma. Teologicamente, cientificamente, ele poderia fazer um relatório detalhado do que aconteceu na vida daquele homem. Mas ele preferiu fazer o que ele veio para fazer no mundo. Sabe por quê? Porque Jesus se importa com a sua necessidade. Muitas vezes estamos fugindo do propósito de Deus, porque não estamos olhando as necessidades dos nossos irmãos e amigos. Quando você sente a dor do outro, quando você se importa, quando você quer apresentar a cura, esse é o propósito pelo qual você existe. Jesus não fugiu do seu propósito, Jesus não perdeu o foco. Para que ele veio? Ele veio para curar, e foi isso que ele fez. Não deixe que questionamentos, dúvidas, coisas secundárias te tirem do propósito de Deus para você. Pare de inventar desculpas, pare de achar que você não é capaz, pare de dizer que você é o menor da casa do seu pai. Os homens mais conquistadores que nós vemos na palavra de Deus são homens que pensavam assim, mas Deus os via como vitoriosos, como vencedores, conquistadores e realizadores. Onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, seja antes de tudo um propagador das bênçãos de Deus, um agente das bênçãos de Deus, um agente da salvação do Senhor. Qual é o seu propósito, cristão? Por que você está aqui? O livro Generais de Deus fala sobre a história de homens que foram usados por Deus para levar inúmeras vidas a Jesus, com campanhas evangelísticas de cura e salvação pelo mundo. O livro fala de um desses homens chamado por Deus, né? E o livro ele conta como esse homem foi chamado, Lester Sumrall. O autor escreve sobre ele: Lester estava recebendo sua segunda visão de Deus, ainda mais dramática do que a primeira. Que cena horripilante! Lester via as massas que gritavam desesperadas, agarrando o ar, enquanto tentavam salvar-se de seu destino. Ele viu o mundo descendo para o inferno. As palavras de Deus vieram claramente à mente de Lester e o chocaram até o mais profundo de seu ser. Você é o responsável pelos que estão perdidos, o Senhor lhe disse. Eu, Senhor, eu não conheço essas pessoas, não sou o culpado, respondeu apressadamente. A resposta do Senhor a Lester foi rápida e certeira, e mais uma vez foi um versículo da Bíblia. Ezequiel 3,18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a sua vida, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele.
Declarando sua inocência ao Senhor, Lester olhou para baixo e viu uma imagem de sangue escorrendo entre os seus dedos em fluxo contínuo. Deus estava falando sério. Havia milhões de pessoas perdidas por toda a eternidade no mundo todo, e o chamado do Senhor a Lester Sumrall era de ir e contar-lhes acerca da verdade surpreendente do amor de Deus. Então, de repente, quando começara, a visão terminou e Lester estava sentado sozinho na velha e escura escola. Levantando-se e olhando ao redor, ele teve dificuldade para se orientar. Por quanto tempo estivera sentado ali, assistindo a humanidade mergulhar nas chamas do inferno? Todos haviam se retirado em silêncio, cancelando o culto e deixando-o sozinho para comunicar-se com Deus. Caindo de joelhos naquela escola rural, Lester começou a chorar e lamentar nas profundezas de sua alma, por si mesmo e pelas pessoas do mundo. Ele disse: pedi perdão por não amar o perdido, o último e menor desse mundo. Qual o seu propósito de vida? Por que você está na terra? Tudo bem, você pode desejar casar, ter uma vida bem sucedida, estudar o bastante para ser PhD em alguma coisa, ser um bom profissional. Não há nada de errado nisso. Escute, mas o que você está construindo para a eternidade? Quantas pessoas você deixou que Deus o usasse para salvar? Quando foi a última vez que você perguntou a alguém se ele estava passando bem? Jesus nos dá um grande ensinamento aqui quando responde os seus discípulos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não importa quem pecou, se ele ou se os pais dele, importa que você seja o que eu te chamei para ser e faça o que eu te chamei para fazer. Em terceiro lugar, Jesus queria obediência. Certa vez os fariseus estavam pensando maldosamente nos corações por ter Jesus perdoado um pecador paralítico. Jesus disse em Mateus 9:5: não é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? O que é mais fácil? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E se levantou e foi. Aqui com o cego de nascença é a mesma coisa. Jesus poderia dizer: os seus pecados estão perdoados, ou seja, curado, ou apenas soprar nos seus olhos, ou apenas olhar para ele. Não importa aqui, Jesus poderia fazer do jeito que ele quisesse. Mas o que ele fez? Ele cuspiu na terra e com o lodo ungiu o cego e mandou que ele lavasse no tanque de Siloé. Eu fico imaginando as pessoas vendo aquilo. Eu fico imaginando as pessoas observando Jesus tendo aquela atitude. Ninguém nunca tinha visto alguém ser curado de cegueira de nascença, e agora Jesus estava fazendo isso da forma mais louca e difícil. De que forma é mais fácil Deus te trazer um milagre? Te mandando dinheiro ou fazendo o banco te perdoar a dívida? Te curando agora ou quando você estiver dormindo? Salvando a sua família em casa mesmo ou aqui na comunidade? Jesus pode fazer do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, como ele quiser, e nós não podemos questionar isso. O que ele quer de nós é a obediência. Samuel disse para Saul, depois que ele desobedeceu ao Senhor, o seguinte: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obediência. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 9. A palavra diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Obediência.
Obediência à palavra do homem de Deus. Naamã poderia ter desistido e não ter obedecido ao profeta. O cego poderia não ter ido ao tanque de Siloé. Isso é opcional. Você poderia não ter vindo para essa reunião hoje. Você pode estar aqui ouvindo isso tudo e não praticar nada do que Deus está falando com você. É uma opção, é uma decisão sua. A semeadura é opcional. Você planta o que quiser, se quiser, mas a colheita é inevitável. Mesmo que você não obedeça, você colherá os frutos da sua desobediência. Mas o que você precisa? Qual a sua necessidade hoje? De qual milagre você está esperando do Senhor? O que você faria para recebê-lo? Se Jesus lhe pedisse coisa mais difícil a fazer, você não faria por esse milagre? Mas Ele quer apenas obediência. Ele já ungiu os seus olhos, Ele já sarou as suas feridas, Ele já lhe tirou das trevas e lhe trouxe para a luz. O que mais falta para que você lhe obedeça? Façamos como o Senhor lhe disser. Mergulhe, lave o rosto, levante-se. Deus quer obediência. O milagre inédito chegou na sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Martinho Lutero questionou certa vez: com que frequência aconteceu e ainda acontece demônios serem expulsos em nome de Cristo, e também por invocação de seu nome e de oração, doentes serem curados? John Wesley escreveu: quando eu tinha 26 anos, comecei a cuspir sangue, e isso continuou durante vários anos. 11 anos depois eu estava no terceiro estágio da destruição, mas foi da vontade de Deus remover também isso em 3 meses. Deus operou isso. Eu não sei em quanto tempo você está nessa situação difícil, complicada, mas Deus tem um milagre inédito para você. Estamos falando de milagres inéditos, mas você pode estar com um problema inédito também. Um problema que você nunca viveu, um problema que você nunca viu ninguém passando. Mas nós vamos orar por isso hoje. O Senhor vai mudar a história da sua vida. Vamos orar por enfermos, pessoas que sentem dores no seu corpo, mas fizeram exames e não tem diagnóstico. Exames não mostram o que você tem. O Senhor vai curar a sua vida em nome de Jesus. Se havia algo que trouxesse enfermidade para o seu corpo, o Senhor vai queimar hoje em nome de Jesus. Pessoas que não conseguem viver milagres porque ficam querendo explicação para tudo, explicação física, por que aconteceu. Querido, milagre não se explica, milagre se vive. Viva o milagre de Deus na sua vida. Vamos orar por famílias em todos os aspectos. O Senhor vai visitar a tua família em nome de Jesus, com salvação, cura, libertação, provisão, toda sorte de bênção sobre a tua casa. Feche os seus olhos, clame ao Senhor agora. Peça ao Senhor para vir com o milagre que você tem necessitado. Diga ao Senhor que você será obediente, que essa palavra trouxe um despertamento para nós. Essa palavra abriu os nossos olhos, essa palavra fez com que nós pudéssemos enxergar aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Enxergar a Deus como Ele é, um Deus amoroso, um Deus que quer a obediência da nossa parte, um Deus que vai realizar sonhos e projetos na nossa vida, da forma que Ele quiser e quando Ele quiser. A vontade de Deus perfeita, boa e agradável sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos Te agradecer por esse tempo de despertamento, Pai. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor trouxe esse despertamento para nós nessa noite. Meu Deus, olha para cada situação nessa noite aqui, Pai. Pessoas que estão com problemas que nunca viveram antes e que talvez essa semana mesmo disseram que nunca passaram por isso. Nós acreditamos que o Senhor está vindo em nossa direção com o nosso milagre. Nós acreditamos que o Senhor, Pai, tem suprimento sobrenatural, que o Senhor tem cura, que o Senhor tem libertação para a nossa vida e para a nossa casa. Nós declaramos sobre cada vida em nome de Jesus milagres inéditos, surpreendentes. O Senhor está abrindo as janelas dos céus, o Senhor está abrindo as comportas dos céus, e um lugar onde havia seca, o Senhor está trazendo chuva sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, comece a enxergar, abra os seus olhos espirituais. Nós declaramos cura completa no teu corpo, nas tuas emoções. Nós declaramos cura completa na tua casa, no teu casamento, em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo, se há alguma doença no corpo dos teus filhos, Senhor, nós declaramos cura agora. Nós damos uma ordem: enfermidade, saia agora em nome de Jesus. Aonde
estiver uma enfermidade, aonde estiver uma dor, aonde estiver alguma coisa que não haja ainda um diagnóstico, nós declaramos em nome de Jesus, cura do Senhor, cura do Senhor, cura do Senhor, cura do Senhor. Nós liberamos a tua vida pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos agora, Senhor, que toda incredulidade está debaixo dos nossos pés, tudo aquilo que nos faz retroceder na nossa fé, tudo aquilo que nos faz olhar para trás, tudo aquilo que não nos deixa acreditar no teu poder e limitar o teu poder na nossa vida, nós declaramos debaixo dos nossos pés. Nós veremos sim os nossos amigos, a nossa família na tua casa, nós veremos sim transformação na nossa vida, nós veremos sim milagres sobrenaturais do Senhor na nossa vida, e nós não vamos nem saber de onde veio, mas nós vamos viver em nome de Jesus Cristo. Nós não precisamos saber como o Senhor vai fazer, nós não precisamos saber quando o Senhor vai fazer, nós acreditamos que a tua vontade boa, perfeita e agradável já se cumpriu, já se cumpriu, já se cumpriu na nossa vida em nome de Jesus, e nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus.